Permitam-me que agradeça desde já estes belos e merecidos pela minha parte testemunhos de todos aqueles que falaram. Obrigado pela sinceridade, pela amizade, pelo incentivo, pela coragem e pela certeza de que estas palavras vão desenhar também o rumo da minha missão. Obrigado a todos. Quis o Rotary Clube de Aveiro reunir-nos hoje neste lugar emblemático da nossa cidade, que é o nosso Museu de Aveiro, outrora Convento de Jesus. Aqui viveu Joana de Portugal por sua vontade expressa para amar a Deus e servir a Aveiro. Compreendem todos quanto me sensibiliza o gesto do Rotary Clube de Aveiro e a escolha do local, um espaço abençoado do tempo e sinal maior da história de Aveiro e como referência sagrada da fé de todos nós aveirenses que aqui veneramos Santa Joana, nossa padroeira. Agradeço ao Sr. Engenheiro Mauro Marques, Presidente do Rotary Clube de Aveiro, esta iniciativa que muito me penhora. Agradeço-lhe a amizade que nos une e testemunho-lhe o respeito e a gratidão que o espírito rotário me merece. Agradeço-lhe ainda a magnanimidade que manifesta ao ter associado a esta iniciativa outros clubes rotários e tantas instituições e associações. Agradeço-lhe a pessoa do Dr. Gaspar Albino ao Lions de Aveiro, que se uniu por amizade e em comunhão com o espírito que aqui nos reúne a esta iniciativa da comunidade aveirense para um dos seus membros, que agora é chamado a assumir a crescida missão da Diocese de Porto. Agradeço à Dra. Celeste Amado e à Dra. Joanira Gonçalves, diretora do Centro Regional de Cultura e diretora do Museu de Aveiro, respectivamente, por terem disponibilizado esta Casa dos Aveirenses e pela amizade pessoal e dedicada atenção que sempre deram às iniciativas processantes. Agradeço ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Aveiro e em si a todos os autarcas e amigos a alegria de podermos comungar deste sentido comum e conjunto de tudo fazermos por Aveiro e pelas suas gentes. Quero agradecer ao Sr. Vice-Reitor da Universidade de Aveiro, o Sr. José Fernando Mendes, a alegria que me dá também sentimos que na nossa universidade aprendemos a espraiar os horizontes do nosso saber e a descobrir caminhos novos para estas terras que nos confinam à estreita geografia da nossa terra. Obrigado a todos. Agradeço-vos a todos, e sois tantos, e tão significativa e bela a vossa presença, pela bondade e estima que essa mesma presença expressa. Sinto-me confundido ao ver todo o carinho com que me rodeiam e a sociedade com que me envolvem. Se pensar no meu mérito, vejo que é demais tudo quanto agora e sempre recebi de Aveiro. Mas se olhar como agora ouvíamos para o futuro da minha missão, sinto todos estes gestos de Aveiro como uma bênção preciosa que muito me ajudará diante dos desafios que nos esperam. A todos, muito e muito obrigado. O tema que me propus aqui tratar em breve partilha com todos os companheiros rotários e com tantos amigos aveirenses deve-se no título e no texto ao lema da Diocese de Aveiro, inspirado no espírito da nossa padroeira: amar a Deus é servir. Distribuirei esta intervenção em 3 momentos muito simples. Um primeiro de reflexão propriamente dita, um segundo de testemunho e um terceiro de gratidão. Aveiro é terra com memória escrita, de povoamento desde 1959 e cidade desde 1759. Foi criada a Diocese em 1764, extinta em 1884 e restaurada em 1938. Habitada por uma população de 350 mil habitantes, a Diocese está situada numa região com sustentado crescimento demográfico e em progressivo desenvolvimento económico e social. O espírito da renovação do Concílio Vaticano II
e do segundo Sínodo Diocesano vieram dar um acrescido dinamismo à identidade eclesial e ao esforço pastoral das gentes desta Diocese de Arvilheiro do Mar. A missão jubilar que vivemos recentemente e que aqui neste mesmo lugar fez uma bela exposição da memória e do presente a desafiar os caminhos do futuro, diz-nos que podemos refletir, através da missão jubilar, uma grande mobilização evangelizadora e conseguir percorrer um belo e bom caminho de renovação e missão, como me disse o Papa Francisco no abençoado encontro que tive com ele em Roma no dia 27 de setembro passado. É no contexto dessa realidade humana, social e religiosa de Aveiro e na alegria de uma cidade acolhedora e bela que hoje, como sempre, me situo. A Igreja Diocesana é chamada, hoje mais do que nunca, a ser sinal de esperança e de transformação no mundo. Deparei, numa leitura recente, com um belo texto de Thomas Eliot, profeta, poeta anglo-americano e Prémio Nobel da Literatura, no já distante ano de 1948. No seu livro, que tem por título A Rocha, ele escreve assim: nos lugares abandonados construiremos com tijolos novos. Há mãos e máquinas e argila para novos tijolos e cal para nova argamassa. Ali onde tem tijolos construiremos com pedra nova. Onde as vigas são podres construiremos com madeira nova. Onde as palavras não se pronunciam, construiremos uma nova linguagem. Há um trabalho comum, uma igreja de todos e para todos e uma tarefa para cada um, a cada qual o seu trabalho. Queremos construir, no dizer do poeta acima referido, com pedra nova, com madeira sã e com linguagem transparente. O bem comum não se pode hipotecar em interesses transitórios de grupos ou hábeis e ocultos oportunismos de privilegiados. É a responsabilidade de cada um de nós transformar a argila humana, vulnerável e quebradiça, em pedras novas, de firme e sólida construção. Ao engenho individual de cada um, urge juntar a solidariedade e a relação entre todos. Passa muito por aqui o verdadeiro espírito rotário, abrindo o coração humano e influenciando positivamente as estruturas sociais em prol de uma sociedade mais justa, mais solidária e mais fraterna. Queremos fazê-lo também nós, os cristãos, iluminados pela fé e respaldados pela doutrina social da Igreja, colocando Deus no coração da humanidade e dando direito de cidadania à religião no percurso histórico da sociedade. O magistério da Igreja deve levar-nos mais longe neste oceano imenso do nosso tempo, onde é necessário reinventar a solidariedade, fazer nascer a esperança e transformar o mundo para melhor. Não podemos viver conformados com o bem já feito. Queremos estar habitados pela inquietação profética e pelo empenhamento evangélico do bem a fazer. O cristianismo, que é a religião do Deus de rosto humano, no dizer do Papa Bento XVI, assume também esta missão. Por isso aqui estou, nesta afirmação convicta de que fiz imperativo de minha missão em Aveiro, sobretudo junto dos mais pobres, dos mais frágeis, dos mais pequenos da sociedade e dos que mais sofrem. Recorro, para me respaldar neste caminho do meu ministério pastoral em Aveiro, a uma carta pastoral dos bispos portugueses, a que demos o sugestivo título de Responsabilidade Solidária para o Bem Comum. E cito este texto: aponta a Igreja em Portugal para uma cultura da vida, uma cultura da verdade e da coerência, uma cultura da solidariedade e da esperança. A nossa voz crítica de tantas situações concretas só tem sentido na medida em que assumimos uma atitude comprometida e dedicada ao bem comum, uma vez que o futuro da comunidade portuguesa depende
depende de cada um de nós. Isto exige uma nova responsabilidade moral na sociedade, uma confiança solidária entre nós e uma esperança renovada no nosso país. Fim de citação. A Igreja sabe que a sua ordem e a sua missão nunca foram de deslumbramento diante dos privilégios ou grandezas, nem de vida fácil e cómoda, silenciando as injustiças, mas sim, a nossa missão é uma missão de profecia e de serviço que nos deve levar em cada dia, sobretudo a nós sacerdotes, a ir ao encontro dos que mais precisam. Cumpre à Igreja e a todos os seus membros educar o olhar, a inteligência e o coração em ordem a construirmos o bem comum. É este olhar lúcido e corajoso dos profetas que a todos se pede, e esta voz crítica e calma dos servidores da Igreja em vidas dadas a Deus e ao mundo que de todos se exige. Radica-se este olhar e situa-se este agir da Igreja no Evangelho traduzido para o nosso tempo e neste campo concreto das nossas terras de Aveiro. É por isso, em nome de Cristo e do seu projeto de salvação para a humanidade, que a Diocese de Aveiro escolheu como lema e assumiu como missão: amar a Deus é servir. Assim, é dever da Igreja interpelar as pessoas e os povos, não se cansar de anunciar a alegria do Evangelho no dizer do Papa Francisco e a todos ajudar a descobrirem que são amados por Deus. Independentemente da sua fé ou da sua descrença, todos os homens e mulheres de boa vontade sabem que podem e devem encontrar na Igreja princípios de reflexão, critérios de discernimento e rumos de ação, de onde partir para promover no mundo um humanismo integral e solidário. É sob o signo da solidariedade, do respeito e do amor que a Igreja caminha com toda a humanidade, ao longo das avenidas amplas ou das veredas sinuosas da história. A Igreja vive no mundo e é chamada a amar o mundo e a servir. Com esta chave de leitura da realidade feita mais de confiança do que de resignação, convém sabermos enfrentar as dificuldades do mundo atual. Esta hora de que somos também nós artífices e protagonistas trouxe imensos benefícios ao desenvolvimento dos povos, mas deixa por herança enormes desigualdades e injustiças. Cuidar do ser humano ou ocupar-se da ecologia do homem, como lhe chama o Papa, deve ser nossa primeira preocupação. Um dos melhores modos de cuidar passa pela solidariedade e pela confiança recíproca de que os voluntários, os Lions, as associações e as instituições, os servidores da causa pública a todos os níveis, nos dão exemplar testemunho. Na base da crise económica que vivemos está a falta de confiança, de verdade e de transparência. Por isso, recorro ao Papa Francisco e permito-me afirmar no testemunho da minha fé: sem Deus, o homem dificilmente sabe quem é e mais dificuldade tem em descobrir para onde caminha. Permiti-me agora um pequeno testemunho, completando assim aquilo que afirmei com o meu testemunho pessoal. Sinto que vem de longe, perdoem esta ousadia, sinto que vem de longe esta compreensão que trago comigo, de fazer da vida missão e de assumir a missão como um modo de amar a Deus e servir o mundo. Sei que também eu sou um pedaço de um pequenino berço debruçado sobre o Douro. Trago comigo a gratidão pelas minhas raízes e os traços do percurso que até à Via de Aveiro me conduziram. Filho e neto de gente simples, humilde e imigrante no Brasil, aprendi desde muito pequeno e sobretudo depois de tão cedo ter perdido o único irmão que tinha, a ser
irmão gêmeo das crianças da minha aldeia, sem diferenças nem distinções. Crescíamos com liberdade e respeito, brincávamos com alegria e sem medos, nem das coisas nem das pessoas. Éramos nesse tempo meninos felizes. A aldeia era o nosso mundo, onde no horizonte nos parecia poder tocar o céu e beijar o firmamento. Ouvíamos o silvo dos comboios na ponta da pala na linha do Douro e as badaladas do sino da igreja do outro lado da montanha, quando o vento soprava de feição. Os campos verdes onde os animais se alimentam, os montes imensos que os rebanhos percorrem, as árvores que crescem viçosas e belas, as terras removidas pelo arado para que a semente germine, era o meu universo. Os artistas da terra eram o meu encanto, porque neles vi engenho e arte, que agora se chama cultura. Mas onde me perdia por mais tempo era na carpintaria da minha terra, onde encontrei um dos homens maiores que me marcou para sempre e que mais admirei. Ali torneava o peão e falava da engenharia, de fazer construções e edificar casas com água e eletricidade. Para mim, ele era um visionário. Esta aldeia verde dos meses primaveris transformava-se na aldeia da festa e do trabalho do verão, das ceifas e das malhadas, e das romarias para dar lugar ao tempo das colheitas do milho e das debulhadas. O mais difícil da minha aldeia eram os invernos frios, o gelo pelos caminhos, a chuva a impedir-nos de brincar fora de casa. Mas na minha aldeia aprendi que era possível viver numa terra sem medo e sem portas trancadas, onde todos fazem festa na alegria dos que se alegram e sofrem na dor dos que choram. Ninguém na minha infância me foi indiferente. Saberes conhecido e amado é uma bela forma de viver e de sonhar o futuro. E a aldeia tem este condão de nos sabermos conhecidos e amados. Dos valores maiores do meu berço encontrei na educação que recebi em casa e na escola. Apesar de haver 5 escolas servidas pela minha freguesia tão dispersa, a mais próxima de minha casa estava a 1 hora de distância. Mas eram tantas as crianças que de manhã saíam para a escola, fazíamos do caminho uma festa e um fascínio. Senti-me também na escola uma criança feliz. E conservo a alegria de ter desde tempo 2 professoras ainda vivas e conservar sempre intacta a amizade sã dos companheiros de então. A única tristeza que da escola conservo é de ter sido apenas eu o único aluno que fui estudar nesse ano das 5 escolas. Tanto insisti com a minha mãe para que convencesse os pais e as mães de colegas meus que eu sentia serem muito inteligentes e que mereciam continuar os seus estudos. Aprendi na minha primeira escola a gostar da escola e de todas as escolas onde estudei e em todas as que ensinei e foram muitas. Compreendo que o Sr. Reitor da Universidade tenha dito anteontem que eu faço da minha vida uma cruzada a favor da educação das classes mais pobres. Foi um elogio que lhe agradeço, é um sentimento que não se afasta de mim. Ele tem razão. Foi também na minha aldeia que recebi a fé com a naturalidade com que bebi o leite materno. Nunca soube desde quando aprendi a rezar e a gostar de Deus. Sei apenas que em minha casa sempre se rezou. Não estranho por isso que a vida e a fé me tenham alimentado por igual o corpo e a alma que me fazem pessoa, que me fazem cristão. Sinto que a Igreja é também a minha pátria, porque nela nasci pelo batismo e a ela regresso em permanência com a mesma alegria
com que se volta à casa da mãe, da qual nunca se sai. Esta fé de criança foi crescendo, não sei a que ritmo, à medida em que a idade avançava, com dúvidas e interrogações, questionamentos e perplexidades, mas sempre certo que na fé encontrei a fortaleza para firmar os meus passos e nunca perder do horizonte as metas que em cada etapa da vida me propunha. Assim, entrei no seminário, contrariando a vontade dos meus pais, sobretudo do meu pai, que talvez por ser filho único não queriam que fosse padre. Aí continuei no seminário até a ordenação, e aí se definiu para sempre o desígnio da minha vida, o rumo da minha história e o caminho do meu ministério. A fé tem sido âncora firme de todas as horas e bússola presente quando é necessário navegar em mar alto. Caminhos de missão. Vim para Aveiro com alegria e confiança depois de ter sido bispo auxiliar em Braga, como nos lembrou a doutora Gorete Machado. Aqui senti a alegria de viver em terras novas, banhadas pela ria e beijadas pelo mar, traduzindo este belo canto da democracia entre o mar, a ria e a terra, onde cheira a maresia e a luz brilhante e encantadora de todas as manhãs me fascinam e apaixonam. Aqui encontrei a alegria de me saber ao serviço das gentes de Aveiro, de saber transformar-me de pastor em pescador, como nos dizia o Dr. Gaspar Albino, de evocar pescadores e marinheiros que conhecem como ninguém o mar salgado com lágrimas de Portugal. Com os aveirenses chorei a saudades e as tristezas que só o mar guarda. Dos aveirenses recebi o fascínio do mar e aprendi a descobrir os segredos da ria, sulcada pelas bateiras e passeada pelos municeiros, e ouvi as narrativas das histórias distantes da Terra Nova e da pesca do bacalhau. Vivi e convivi com homens e mulheres que passaram a vida a erguer pirâmides de sal e a trabalhar o barro que cobre as casas da minha terra. Partilhei a alegria da gente trabalhadora nos campos férteis das margens do Antoine, do Caima, do Volga, do Agde e do Sétima, com os seus arrozais ou do Levira, a serpentear as terras e as vinhas da Bairrada, e a gente intrépida das encostas do Caramulo, do Luso ou das terras de Albergaria e de Sebê, com os tons verdes e pujantes das florestas. Descobri com encanto o carisma empreendedor de gente ousada e criativa a fazer nascer indústrias e empresas onde tanto se trabalha para que o amanhã seja melhor e Portugal se afirme no contexto dos países mais envolvidos. Acolhi e incentivei os desafios de uma igreja jovem com apenas 35 anos de vida como diocese restaurada, a afirmar o valor da sua missão com dinamismo e espírito evangelizador, procurando ser uma igreja renovada na caridade, educadora da fé, igreja orante, família de famílias e lugar de esperança para o mundo, uma igreja que tem por dever, missão e desafio ser farol a iluminar caminhos novos em tempos difíceis, porque para o mar alto da missão Deus nos continua a chamar. Fui o 5º bispo, continuador da abençoada missão dos meus antecessores em Aveiro. Não posso dizer, embora gostasse de o fazer, como o primeiro bispo de Aveiro, Dom João Evangelista de Lima Vidal, que em Aveiro nasceu, e depois de ter sido padre em Coimbra, bispo em Angola, em Lisboa e em Vila Real, regressou a Aveiro para poder dizer assim: eu nasci em Aveiro, ao que suponho na proa de alguma bateira. Fui batizado à mesma hora nas águas da nossa ria. Abriram
abriram-se-me os ouvidos ao som cadencioso dos remos do mar. Encheu-se-me o peito à nascença do ar salgado da maresia. Se me abrissem o peito, encontrariam lá dentro uma vela, ou então a Senhora dos Navegantes. Eu sou uma nesga, embora minúscula, desta deliciosa aguarela de Aveiro. Eu sou um pedaço da nossa terra. Mas quero afirmar que levo no meu olhar o rosto da alma e no coração nobre dos aveirenses, e guardarei para sempre a história de Aveiro, que convosco ajudei a escrever, e como o Sr. João Gonçalves Gaspar agora traduziu em belo livro, como só ele sabe fazer. Deixo este meu testemunho de vida no vosso coração, para que me abençoeis com a vossa amizade. Coloco este testemunho de fé no coração de Santa Joana e ajoelhei e ajoelharei ao longo da vida aos seus pés, para que ela me proteja sempre. Uma última palavra de gratidão. Não queria terminar sem uma breve e sentida palavra de gratidão. Vi em todas as reuniões dos clubes rotários em que participei a vossa atenção pelos pobres, a vossa solidariedade para com os que sofrem e o vosso sentir com as causas maiores da sociedade. O mesmo posso dizer dos Lions, das associações, das instituições, das autarquias e de tantos outros lugares. O mesmo espírito encontrei repetidas vezes e em renovadas ocasiões em todos os caminhos que percorri na Diocese. Agradeço, e apenas a título de exemplo, permiti-me que vos agradeça. Em nome das crianças pequeninas do nosso Centro Infantil da Cáritas, da Obra da Criança em Ilhavo, dos sem-abrigo ajudados pelas florinhas do Volga, dos idosos em casa a quem destes camas articuladas ou cadeiras de rodas, dos deficientes e limitados a quem tantas vezes ajudastes. Quero ser hoje aqui a voz da sua e minha gratidão. Mas há outra realidade que não devo calar. Em cada ano os vossos clubes e o nosso clube agora distinguem os profissionais de sucesso e oferecem bolsas de estudo aos alunos onde brilha a inteligência e se espera o trabalho. Felicito-vos por isso e agradeço-vos em nome deles. Também assim se cumpre a nossa missão e se abre caminho a um futuro feliz em Portugal. Ao ajudarmos os mais jovens e ao valorizarmos os que mais trabalham, estamos a abrir e a rasgar horizontes de um futuro feliz para a nossa terra. Não posso esquecer a atribuição que o Rotary Club de Aveiro me fizera em 2010 ao conceder o título Paulo Elvis. Quero hoje aqui agradecer por fim a honra com que o Rotary Club de Aveiro me distingue ao querer inscrever-me como um dos seus membros, declarando-me sócio honorário, membro honorário do Rotary Club de Aveiro. A todos os Rotary Clubes da área diocesana de Aveiro, ao Lions Club, a todos os presentes, bem-ajam. É este hoje mais um vínculo a ligar-me a Aveiro para sempre. Obrigado, Aveiro, hoje e para sempre.
foi um artífice e o mestre de protocolo de tudo que nós vivemos aqui. Palavras obrigado também aos seus deputados que vieram, então vamos conversar com eles. Bem-aja.